7 hábitos que arruinam a vida sexual no seu casamento. Você sabia que existem alguns hábitos que estão arruinando a sua vida sexual? É verdade. Então, se você quer saber quais são esses hábitos, o que você tem feito aí no seu cotidiano que tem afetado o seu casamento, a sua vida sexual, assista esse vídeo até o final. Antes de falarmos quais são esses hábitos que arruinam a vida sexual no casamento, eu não sei, você já é inscrito no nosso canal? Se não é inscrito, se inscreva aqui no YouTube ou lá no Instagram e Facebook. Compartilhar com o máximo de pessoas possíveis, porque eu sei que tem muita gente casada aí que tá com a vida sexual, ó, zero. Então você pode ser essa pessoa para abençoar esses outros casais. Sem enrolação, mas vamos nem começar, sempre então? foi assim. A questão é que nem sempre foi desse jeito. No início era um fogaréu o casamento, né? Era sexo em todos os lugares da casa, todas as formas. E com o tempo foi se esfriando, se esfriando. Foram perdendo interesse, tempo bom mesmo, né? E que tem que continuar agora, hein? E por que será que isso acontece, gente? Por que de um dia as pessoas falam, porque acabou a paixão, já não tem mais Ou depois começa a colocar a culpa nos coitados dos filhos, que não tem nada a ver com o pai. Não, eu sei que depois que os filhos chegam, o trem muda. Mas a culpa não é só dos filhos. Nós levantamos pra você 7 hábitos que talvez você tá tendo aí no seu dia a dia e que você não tem percebido, mas tá afetando diretamente a sua vida sexual. Então vamos lá. Primeiro hábito. Esse daí é clássico, né? E as pessoas sabem, mas nunca resolve esse hábito horrível, que é a falta de diálogo. O sexo começa com um belo de um diálogo no casamento. Muitos casamentos são prejudicados porque nós, com o decorrer dos anos do casamento, a gente deixa de conversar com o parceiro. Conversar o que, Heloíde? Sobre os nossos desejos, sobre o que nos satisfaz, quais são as nossas fantasias, o que é bom, o que não é bom dentro do sexo. A gente é interessante que essa conversa não é só antes ou depois, é durante também. Esse né? É o segredo. Ao ponto das pessoas terem um acesso tão fácil um com o outro que ao longo da própria relação sexual podem conversar. Isso é bom, isso não é, eu gosto assim, aquele jeito. As pessoas não conversam. Esse é um hábito horrível, não dialogar, não se comunicar sobre o sexo no casamento. Ao invés de ficar só reclamando. Isso que o André falou é muito importante. Nós precisamos nos comunicar durante o sexo. Tem muita mulher que tá lá com seu marido, o negócio tá ruim, o negócio tá feio e ela tá lá, não fala nada. Você precisa falar, minha filha. Falar o que, Luiz? Falar desse jeito, amor, é mais pra cima, amor, é mais pra baixo, vai pro lado, vai pro outro. E olha que quando se fala de comunicar sobre sexo e casamento, mulher é muito diferente da gente, né? A começar fisicamente falando, os homens têm por pra fora, as mulheres é pra dentro. Então, é uma coisa assim, que tem que se descobrir. Então vai a dica aí, converse. Para com esse hábito aí horrível de não dialogar, de não conversar sobre o sexo no casamento. Porque senão o trem vai ficar feio, o sexo deixa de ser algo gostoso do casamento. Exatamente. Segundo hábito aí dos casais que estão afetando a vida sexual é o desleixo com o corpo. Ah, Jesus Cristo! Nós achamos que esse corpício aqui não precisa de cuidado. Então a gente não se alimenta direito, depois dos anos de casada a gente come qualquer coisa. Nós não temos o hábito de nos exercitar. Você sabia que para você fazer sexo você usa o corpo? E o corpo você tá bem cuidado para que você sinta até desejo? Até porque tudo aquilo que a gente come vai afetar na nossa disposição ou não. Por exemplo, qual foi a última vez que vocês fizeram um check-up? Você fez um check-up. Você pega, por exemplo, as mulheres, né? Elas têm grandes desafios com as questões hormonais. Eu tenho pacientes, por exemplo, que são mulheres, que eu sempre falo para elas que às vezes elas estão muito deprimidas, elas estão com muito para baixo. Eu falo, olha, vai fazer exame para ver contagem hormonal, para saber como que tá. E muitas questões de humor, né, reduzido, humor deprimido, faz com que possa ser um dos motivos é a falta de hormônio. E isso também acontece na questão da libido, a ausência de hormônio. Então, se faz tempo aí que você não faz um check-up, tá a alimentação ruim, tá fazendo exercício, isso pode estar afetando a sua vida sexual. Então, vamos lá, tá na hora da gente dar uma cuidadinha desse corpinho aqui. Que Deus nos deu. Que Deus nos deu. Aleluia. Bom, o terceiro hábito horrível é a rotina. Gente, isso é uma coisa que destrói casamento, é a rotina. Filho gosta de rotina, criança precisa, na verdade, mas nós não. A gente tem que parar com esse arroz e feijão todos os dias e comer uma comidinha melhor de vez em quando, né, no casamento. Eu uma vez ouvi uma expressão que eu adoro, que é o seguinte, que nós até comemos arroz e feijão todos os dias. É normal, não é, gente? É comida do brasileiro. Tá na mesa do brasileiro, né? Exatamente. Agora, se o arroz e feijão não estiver bem temperado, você não consegue comer. E quem traz esse tempero é o sexo. Então, no sexo, você tem que ter criatividade.
Você pensa, tá aí há 10, 20 anos com esse mesmo homem, com essa mesma mulher. Chega uma hora que já não, né? Então tá precisando aí ter criatividade, colocar às vezes uma roupa diferente, às vezes ouvir uma música em lugares diferentes, se aproveitar e tentar. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você. O sexo, quando Deus criou, eu acho que Deus criou porque ele sabia que casamento não ia ser fácil. Então o sexo ele veio pra dar uma animada, né, gente? Né? Aliviar a tensão aí. E rotina, gente, destrói. Então vamos lá, olha, faz uma comidinha diferente aí, convida ela pra sair, alguma coisa que nem precisa, talvez tá sem grana, então faz algo que não precisa de gastar, sei lá, algo que possa fazer a noite ficar mais gostosa, sempre acrescer de uma música, celulares hoje tá cheio de música boa, vamos né? Lá. Vamos lá. Então tá na hora aí de você pôr a imaginação pra fluir, pra que a sua vida sexual dê uma voltada. Aleluia. Bom, o quarto hábito aí, que isso eu vou falar porque eu já fiz isso muito comigo e foi super prejudicial pra mim, são poucas horas de sono. Olha só, olha o que acontece comigo e com você. Nós temos aí nossos filhos e essas criaturas nos enchem o saco o dia inteiro. É mãe pra cá, é mãe pra lá, me dá água, me dá leite. E a hora que o pai chega do trabalho, eles querem sugar toda a nossa pouca energia que sobrou do dia todo. Gente, não é fácil. E aí nós ficamos torcendo para a hora dessas crianças dormirem. Aí quando a gente põe as crianças para dormir, o que nós queremos fazer? Deixa eu aproveitar e assistir aquele seriado que eu não assisti. Aí vai até altas horas. Aí você fica, vai dormir depois da meia-noite, aí você dorme pouco. Aí no outro dia você tá sem energia, gente. Então isso é um hábito terrível, que eu tinha isso muito em mim. Eu colocava as crianças para dormir, que eu queria aproveitar. Mas sabe o que acontece? No outro dia eu tô sem produtividade, porque eu dormi pouco. E outra coisa que a falta de sono faz é ansiedade. Ela causa muita ansiedade e as pessoas ficam muito estressadas. E sexo é uma coisa que desestressa, né? Exatamente. E aí não faz... Já dorme pouco, o que sobra pra essa coitada, pra esse coitado, pra esse casamento, né? Então vamos lá, para com isso, gente. Tem que dormir um pouquinho mais. Pode assistir seriado? Deixa mais no final de semana, né? Durante a semana é complicado, não dá pra levar uma vida normal, beleza? Exatamente. Vamos lá, agora é o quinto hábito. Esse é um veneno. Esse a gente não faz aqui dentro da nossa casa. Dormir junto com as crianças, deixar com que elas durmam dentro do seu quarto ou principalmente na sua cama. Gente, isso tem sido normal e é um veneno, né? Muitos casais, eles dão uma pausa no relacionamento para criar os filhos. Pelo amor de Deus, gente, não tem como você dar pausa. Como é que você vai pôr o seu filho para dormir na sua cama? Como é que você vai ter intimidade? Às vezes a única hora que você tem para ser mulher é à noite. Eu não tô falando só de sexo, não. Eu estou falando de vocês estarem abraçados, de vocês terem uma conversa mais picante. Aí tá a criança no meio. Ou seja, você só fica sendo mãe ou pai. Então isso é um hábito terrível. A questão das crianças dormirem no quarto, quando acontece de vez em quando, tiver um pesadelo, ou tem uma tempestade, acabou a energia elétrica, os caras, tá tudo bem, gente, isso acontece, existe uma vez a cada sábado, Deus quanto tempo. Por exemplo, aqui em casa, o hábito que nós temos é que as crianças dormem no quarto deles, nós temos o nosso quarto, às vezes eles pedem pra dormir aqui, sabe o que a gente faz? A gente coloca o colchão. O colchãozinho de casal que a gente tem para os dois dormirem juntos. Eles não dormem na nossa cama. Nossa cama é um leito sagrado. Ele é sagrado, entenda? Tem muita mulher aí, muito homem, principalmente mulher. É mais mulher. Mas tem homem também, demais da conta. Tem homem também que quer que os filhos fiquem dentro na cama, pelo amor de Deus, né, gente? Tá na hora aí. Se você tem esse hábito, tá na hora de você mudar isso, porque isso tá afetando a sua vida sexual, e com certeza. Vamos lá, então? O sexto hábito, então, aí, gente, essa é muito comum, meu Deus do céu, que é a preguiça. Gente, eu vou dizer uma coisa pra você que eu descobri na minha vida, que é uma luta, que o sexo, ele é muito parecido com o exercício físico. Então, quando você pensa em fazer um exercício físico, você não sente vontade, você pensa, ai meu Deus, tem que fazer uma caminhada, ai meu Deus. Mas você vai por quê? Porque é bom pra você e o exercício necessário. Físico. Então você faz sexo por quê? Porque sabe que é bom pro casamento, alimenta o casamento, né? Dá um up na relação. E assim como o exercício vai exigir de você esforço e vai exigir de você, muitas vezes, planejamento. Você sabia disso, que o sexo ele precisa de planejamento? Porque senão cai, gente, você não faz, vai passando a correria do dia a dia. Agora, depois que você começa... É bom, né? É bom. Às vezes pra começar dá preguiça. Pode acontecer ficar assim. Depois fica bom. Ai, a gente não tem que ser assim, não tem que ser marcado. Às vezes vai acontecer realmente, né? Sei lá, agora tem vezes que você tem que planejar mesmo. Gente. Porque como a gente falou, exercício físico você às vezes não quer, mas tem que fazer porque é bom. Isso é bom pro casamento. Você pensa, você acorda um dia, hoje eu vou fazer exercício, pode acontecer, mas se você não planeja, você não faz. E o sexo é assim. E aí vira hábito. Exato. Que é o que a gente tá tentando destruir, o hábito da preguiça.
então em vez de ter o hábito da preguiça, vamos ter o hábito de fazer sexo. Vou dar um exemplo de planejamento. Tem casais que funcionam melhor no período da manhã, depois que levam as crianças para a escola. Tem casais que planejam para fazer melhor a partir de sexta-feira, o final de semana, ou melhor no começo. Eu não sei, mas tem que ter um planejamento, rotina, né? Porque senão a gente não faz nada, né? E aí o trem feio. Bom, o sétimo hábito e o último, que na verdade é um hábito tão destruidor quanto os demais, mas eu acredito que esse tem sido devastador, é o acesso fácil à pornografia. Gente, há quem diga que você fazer sexo assistindo pornografia junto com o seu parceiro é algo excelente, mas os dados não provam isso, pelo contrário, a maioria dos divórcios, muitos divórcios são causados por causa da pornografia dentro do casamento. Tem o DSM-5, que é um manual, né, de procedimentos psiquiátricos, diagnósticos psiquiátricos. Ele tem colocado o sexo, a pornografia, na verdade, como a gente colocou, a dependência do sexo e a pornografia como uma doença. E isso está sendo tratado hoje como uma doença. O que acontece? O homem vê aquilo, ele assiste aquilo da forma que é, e ele acha que pode ser feito no casamento dele. Então, o que acontece? A intimidade, né, o amor, o afeto vai se acabando, porque é uma coisa animal, uma coisa instintiva. E o homem, muitas vezes, ele passa a ficar tão violento, porque ele vê aquilo, né, que é feito por dinheiro, aquilo ali feito no próprio filme que ele assiste, e ele acha que ele pode fazer aquilo com a esposa. E às vezes até tem homens que estupram suas próprias esposas, né, de tão violento que ele é. Onde está o carinho? Onde está o amor? Onde está o afeto? Então a pornografia, ela tem sido algo destrutivo e as pessoas têm viciado a ponto de prejudicar dentro da família, prejudicar o seu relacionamento com a esposa e prejudicar até mesmo no trabalho, perdendo até os seus empregos por causa de pornografia. Isso Como? É muito Porque vicia, sério. Não sai dela. É muito sério. Gente, um homem viciado em pornografia, ele quer, como o André falou, tratar a mulher da mesma forma. E eu vou dizer, aquilo que é feito num filme pornô não é a realidade de nós mulheres. Nós não fazemos aquilo. Podemos até, mas não é aquilo. E aí o homem vê aquela cena e ele chega dentro de casa, ele quer pegar a esposa e fazer do mesmo jeito. E a mulher se Tudo aquilo é um teatro, na verdade. É um teatro, né? Não existe amor, não existe conexão. Não existe tesão naquilo. Não tem nada. Então, isso é um hábito que tem destruído casamentos. E tem outra. Nós estamos falando de homens, mas tem muitas mulheres que são viciadas em pornografia. É uma quantidade menor do que a dos homens, mas muitas mulheres que no ato sexual não conseguem sentir prazer com o parceiro. Precisam ficar imaginando outras cenas, um outro homem fazendo sexo com ela. Triste. Gente, o sexo é algo puro. O sexo é algo sagrado por Deus. É um momento seu e do seu marido. Então você não precisa desses estímulos que vão destruir o seu relacionamento, o seu casamento. Então, se isso tem sido um hábito no seu relacionamento, tire, porque isso é um veneno para você. E se perceber que isso já virou uma comorbidade, uma doença ou algo em você ou no seu marido, então vamos fazer o seguinte, é hora de conversar. O primeiro hábito que as pessoas não têm, que nós falamos, que é a falta de diálogo. Então tem que conversar. Não ajuda, tá bom, né? Tá sendo muito agressivo, não tá legal, tô percebendo que tá fazendo igual aos filmes, né? Eu não sou aquela pessoa paga para isso, então vamos lá, preciso de uma ajuda profissional, uma ajuda de um profissional psicólogo, talvez uma ajuda de um psiquiatra, talvez vai precisar de medicamento ou não, ou podem ser resolvidos apenas dentro do diálogo. Tá aí, gente, 7 hábitos aí que tem destruído o seu casamento. Eu acho que tem que parar com tudo isso, né? Bom, esse conteúdo fez sentido pra você? Você conseguiu ver alguns desses hábitos? Você tá fazendo alguns deles? Se você tá, você tem a chance de mudar e ter uma revolução no seu casamento e na sua vida sexual. Isso aí. Lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho toda semana e vai ser avisado pra você aí no seu celular, no seu YouTube, onde você estiver, seja no YouTube e também no Instagram, né? Exatamente, isso eu quero te convidar. Vai lá no Instagram, seguir a gente, lá a gente conta um pouco do nosso dia a dia, como nós criamos nossos filhos, como nós levamos o nosso relacionamento. Lá tem dicas e desafios que será excelente pra você, tá bom? Ok. Bom, então nós nos vemos no próximo vídeo. Até lá!